Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá uma desculpa, né, Patrícia? Exatamente. Então, tudo é questão de prioridade na sua vida, né? Se o Brad Pitt te ligasse e falasse assim, eu posso almoçar com você hoje? Você arruma tempo. Você sempre vai ter tempo. Dependendo do tipo de relacionamento que você tem com a vida, você vai dando prioridade. Agora, quando você não tem tempo para mudar o seu paradigma, o seu estado de vida, o que vai acontecer com você? Você vai continuar do mesmo jeito, sem tempo. Então as pessoas não estão dando a devida prioridade para a liberdade financeira. É questão de tomar consciência. Se elas não tomarem consciência, o tempo que elas vão ter mais tarde, quem vai decidir não é a pessoa, é o sistema. O sistema quer hoje, se você for contar, por exemplo, a gente está dizendo o seguinte, tem a kitnet e se aposente mais cedo, é um dos bordões, né? É uma das afirmativas. Então você vai lá e se aposenta conforme o governo quer o quê? Que você se aposente cada vez mais tarde. Então agora é homens com 65 anos e mulheres com 62 e meio, né? Então esse é o tempo que vai ser destinado para você. Não vale a pena você se aposentar com 50? Ganhar 15 anos aí, 12 anos. Eu aqui saí da Corrida dos Ratos com 47, estou com 51, faz 4 anos que eu vivo uma outra vida. E você, Patrícia, se aposentou com quantos anos? Também, eu me aposentei com menos de 40. Com menos de 40. E não quer dizer que não vai se aposentar de novo, porque basta continuar contribuindo, então é um valor que vai se somar ao outro. Né? E acho que quando a gente fala de tempo, especificamente no segmento de kitnet, a gente está falando de tempo de acompanhamento de obra. Basicamente o que as pessoas estão querendo dizer é isso, eu não tenho tempo de acompanhar uma obra. O que se resolve aí é método, é planejamento. Então existem 1000 formas de você evitar, de você perder tempo, porque às vezes a pessoa tem a impressão de que para fazer uma obra, ela tem que ficar 8 horas sentada na obra vendo o pedreiro trabalhar. Não é assim que funciona, né, César? Não é, porque eu não consigo, quando eu fico, a gente está fazendo reforma em 4 kitnets nesse momento, não é uma obra do zero, mas é reforma. Então a gente passa, curte, fotografa, conversa, aponta o novo caminho e vai embora, não tem o que fazer na obra, né? O começo de uma obra, para quem nunca fez uma obra, ele demanda um pouquinho mais de tempo para você aprender como funciona. Mas depois, não adianta, você vai, por exemplo, numa terça-feira de manhã, você passa na obra, os pedreiros chegaram, e aí você está lá, o que vai ser feito hoje? Olha, estamos virando a massa, vamos jogar um cimento aqui, vamos subir uma coluna ali, legal. Se tem um engenheiro, se tem um arquiteto junto, aí você chega lá e olha, então, esse é o programa? É isso aqui, então tá bom. Então amanhã eu passo aqui, porque hoje não vai dar. Tudo bem, amanhã você passa lá. Mas eu não posso passar durante a semana porque eu trabalho em outra cidade. Tudo bem, virei aqui na sexta-feira para ver a obra. O que aconteceu com a obra, o que avançou na obra. E assim, a gente já viu, uma vez a gente conversou com um engenheiro que ele estava com dificuldade numa obra porque o dono ficava dentro da obra e ficava mandando mudar a tomada de lugar. O dia inteiro, a equipe não conseguia avançar. Então, às vezes, você ficar demais dentro da obra até atrapalha o andamento dela. O que acontece é, quando você pensa em ficar dentro da obra, quando você não confia na equipe, isso é uma outra questão. Então, o problema que você tem que resolver, ele vem antes. Você tem que ter uma equipe de sua confiança e aí sim, você sabe que você entregou na mão, você sabe, olha, tem um planejamento, hoje tem que ser feito isso. Ok, amanhã está feito aquilo que tinha sido combinado? Foi feito. Ok, próximo passo. Não foi? Vamos ver o que aconteceu. Simples assim, não adianta ficar o dia inteiro. Outro pavor que as pessoas têm, César, é a história também tem a ver com planejamento, que é quando o pedreiro liga e fala assim, falta um cano. E aí você pensa que você tem que sair do seu emprego, ir lá para a loja, comprar um tubo de PVC e quando você entrega o cano, ele fala, então, também faltou uma lixa. E isso também se resolve com planejamento, porque aí ele vai te passar o que precisa de material para aquela semana, você já vai deixar tudo comprado e às vezes até deixar um esquema que você faz com as lojas, né, César? De já deixar autorizada a compra na loja, né? Sim, porque você vai de tempos em tempos, passa o cartão de crédito lá e quita, olha, você chega lá com o pedreiro e fala assim, esse aqui é o pedreiro tal, ele tá comigo e ele vai vir buscar material aqui. A loja recebe o pedreiro lá, ela te passa o WhatsApp, fala, olha, ele tá pegando isso, ok, autoriza. Aí você mesmo de longe, sabendo pelos itens que ele está comprando, em que pé que ele está na obra, em que passo que ele está na obra. Realmente, se ele comprou cola, né, cola PVC, porque o cano que ele pegou ontem, ele está precisando colar o cano hoje. Se ele está pedindo mais lixa,
e mais pincel e mais tinta, é porque ele realmente está naquela fase. E é importante, né, você está percebendo quando ele vai buscando as coisas, que você possa fazer um controle, né? Você fazer um controle, olha, cadê a tinta? Foi usada onde, né? Porque se você deixar muito frouxo, um pedreiro mal intencionado aproveita para pintar a parede da casa dele com a sua tinta, né? Acontece, infelizmente acontece. Eu já soube de pedreiro que fez uma casa inteira. O que você percebe quando você vai fazer a sua obra é que você fica tão apaixonado que você quer ir toda hora. E você vai na hora do almoço e você vai o tempo todo, porque é como um hobby. Tem a gente que tem o hobby do aviãozinho, então ele pega o aviãozinho no fim de semana, durante a semana ele arruma o aviãozinho, ele arruma a rodinha, ele põe a gasolininha naquele, sabe aquele aviãozinho de motorzinho? É um hobby. E a obra, ela, quando você fica tranquilo em relação à obra, ela vira o seu hobby, gostoso dar uma passadinha na obra. Né? Pra onde você vai? Vou pra lá. Uma colega vai embora, outro sai do trabalho e vai pra lá. Você dá uma passadinha na obra. É muito gostoso. Acho que é um prazer. Quando você pega esse bichinho, esse vírus da obra, às vezes o seu dia foi ruim, você não conseguiu fazer nada de bom no trabalho, às vezes teve um pouco de frustração nos seus relacionamentos afetivos, ou de família, ou de amigos, aí você vai lá e chega na obra, alguma coisa cresceu. Avançou, legal de ver. Avançou, olha só que bacana. Mas, às vezes num dia ruim de chuva, tá lá o cara fez uma parede linda, verde, azul clara, e aí você fica confortado de um dia ruim. Você vai ter mais dias bons na obra do que dias ruins. Mas e quando vocês começaram? Era sempre assim? Vocês tinham tempo para ficar na obra? Porque eu até vou dar um parênteses aqui, que eu me recordo que eu encontrei você, César, há uns 10 anos. Eu me recordo de você vir correndo. Eu estava na obra quando você começou suas primeiras kitnets. E aí eu me recordo de você vir correndo, passar rapidinho e já sair, naquele sufoco. Por isso que eu tô perguntando isso. Como que você, quando começou, você planejava seu tempo? Como que foi? Não, foi muito difícil, porque, na verdade, o pedreiro que me ajudou a começar foi o pedreiro que disse que era fácil. Porque o arquiteto disse que era impossível, eu nunca tinha dinheiro suficiente, né? Eu tinha muita vontade. E o pedreiro que eu falei assim, olha, eu quero fazer umas 10 kitnets, e ele falava, é fácil. E aí foi, mas a gente não conseguia equipe, porque quando eu comecei a construir mesmo, forte mesmo, né? Não estou falando das 4 kitnets raiz, não. Daquelas 4 kitnets que eu fiz em 2001, que eu fiz com um pouco de arquiteto na história, mas depois eu acabei não tendo dinheiro para pagar mais ninguém, fui tocar eu mesmo, aí saiu a equipe, entrou outra. Mas nessa obra definitivamente, que consolidou o nosso projeto de 10 kitnets, o pedreiro falava assim, é fácil. Só que a gente não achava gente para trabalhar. Era em 2008, 2007. 2007, 2008. Muito 2008. crescimento no país e todos os pedreiros estavam empregados. Então foi difícil, ele começou a cavar a valeta sozinho. Ele falava, deixa que vai vir alguém. E aí realmente veio. Aí tinha um zelador, que é um caseiro de uma chácara próxima, que ficava lá de caseiro. Então ele veio, começou a cavar junto. E aquilo dava angústia, porque não andava, né? Era uma obra grande, eram 10 kitnets, então eram mais ou menos 45 metros, né? Só a valeta era 45 metros. E eles foram fazendo devagarinho, e aí depois a gente foi lidar com equipe. Eu dava aula em faculdade e trabalhava 8, 10 horas por dia na TV. E a TV me dava muita angústia, sabe, Laiane? Porque às vezes eu queria ir na obra e eu tinha que fazer uma reportagem a 200 quilômetros de distância. E eu indo para longe da obra. Aquilo me deixava muito angustiado. Às vezes eu estava indo assim na obra, cuidar da obra, aí o chefe ligava e falava assim, volta para a emissora, porque você vai ter que fazer uma outra reportagem. Então eu tinha muitas dessas dificuldades. E um detalhe interessante que acho que pouca gente vai encontrar. O meu pedreiro ele não tinha carro, então eu buscava ele em casa, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. E como ele não tinha carro, ele precisava realmente de um tubo de cola, de um NIPS, de um T, de uma conexão qualquer, eu tinha que levar para ele. E não tinha um WhatsApp, né, naquela época? Nada, no telefone, o celular dele não pegava. E então eu ia lá, comprava... Aí ele pedia 3 curvas de cano, eu comprava 4, chegava lá e ele precisava de 5, né? Então isso foi uma coisa que me desgastou, me marcou muito, a falta de planejamento do pedreiro. Então a obra... Mas o bom é que não era por dia,
era por empreita. Então ele, quando ele errava no pedido, que ele ficava sem trabalhar porque ele errava no pedido, ele não me culpava. Então a obra, as minhas primeiras 10 kitnets, eu peguei uma época que choveu tanto, que era para você ficar pronto em 5, 6 meses, levou 1 ano e 8 meses, não acabava nunca. E ficou muito ruim por causa das equipes que eu arrumei. Né? Eu não tinha mesmo assim noção de nada, eu só tinha muita vontade de fazer. Pra você ter uma ideia, eu falava assim, não vamos passar massa corrida, vamos passar um cimentinho assim, pintar por cima. E foi, alugou, mas ficou horrível. Até hoje eu tenho kitnets, inclusive vou gravar um vídeo essa semana com um loft, super querido, um loft super disputado. Ele vagou e tá já reservado, mas vai dar tempo. E ele ainda é de cimento fino assim nas paredes. Ele podia ser de massa corrida, mas é uma besteira assim, no começo a gente não sabe o que realmente é caro, o que é barato, a gente quer economizar. Então assim, até eu ir aprendendo, entender que melhor é melhor, né? Quando é melhor, a obra vai mais rápido, porque é para pôr porcelanato? Sim. Né? É para chamar talvez um gesseiro que vem, todo gesseiro faz aquela parede ficar lisinha? Sim. Ele faz mais rápido? Sim. Então quando você quer economizar, começa a ficar caro e complicado, né? Então, o que acontece? Desse começo, né, das primeiras kitnets até a 49ª, foi um processo de aprendizado que a gente conseguiu realmente transformar em método. E aí a gente entende hoje que a questão de falta de tempo, na verdade, é falta de planejamento e falta de prioridade. Então, resumão da história, para chega de desculpa, vamos no hashtag chega de desculpa, planejamento, prioridade, você mata essa questão de falta de tempo.